Deus zombará dos homens. Olá, tudo bem com vocês? Continuando o nosso estudo no livro de Provérbios, hoje nós vamos ler do capítulo 1, do verso 24 até o 33. Vamos ver, vou ler aqui o 24. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conhecimento, o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Eu também me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. 27. Bom, aqui Deus diz que ele se rirá do homem, que ele zombará. E aí você pergunta, Deus zombará do homem? Deus zombará do homem. Quando vier o temor, como diz aqui, Deus o desprezará. Deus vai fazer isso, ele vai fazer. E sabe por quê? Porque ele está dando chance, ele está chamando o tempo todo, como nós já vimos. Ele está buscando o homem, ele está dando tempo, vez após vez, ele está dando chance, vez após vez, mas o homem, ele não quer se arrepender. Ele não quer seguir pelo caminho de Deus. Por quê? Porque quando fala que quando vier o temor, quando vos vier o temor, essa palavra aqui, ela não é o temor do versículo 7 que a gente falou. É uma outra palavra aqui que vem do original hebraico pachad. Vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo. Pachad, que significa terror, pavor, medo intenso, ansiedade diante do perigo. Diferente da palavra que lá no versículo 7, temor, era a palavra irá, irá, que significa, que aí é com aquele sentido de reverência, respeito. Então, nesse versículo aqui, o 26, quando vier o temor, Deus vai se rir, Deus vai zombar. Por quê? Porque esse temor, ele não é um temor de respeito, de reverência, ele é um temor apenas de medo, de ansiedade, de pavor, mediante o mal que sobreveio ou que está sobrevindo sobre eles. É apenas um medo, não é um respeito, sabe? Então Deus, ele vai zombar. O que é a zombaria? Zombaria é o desprezo, Deus vai desprezar, sim. Porque essa zombaria de Deus é apenas o reflexo do que essa pessoa escolheu, Quando o texto diz que a sabedoria zombará, é o próprio Deus personificado na sabedoria, E ele não é um Deus cruel. Isso é uma linguagem simbólica para mostrar que quem despreza o conselho de Deus colhe naturalmente o fruto das suas próprias escolhas. É como se Deus te dissesse, eu te avisei tantas vezes, eu te dei caminhos, eu te dei sinais, conselhos, e você não quis. Então, quando o desastre vem, não é um castigo, é uma consequência do que a pessoa procurou. Então, a sabedoria zomba no sentido de que a realidade agora está gritando também, assim como Deus gritava, pelas encruzilhadas, tentando chamar a atenção do homem, agora a
a zombaria, a consequência vai estar gritando também o que a pessoa ignorou, né? Porque não é um arrependimento verdadeiro. Não é, o homem agora, ele não está lá tentando procurar Deus no sentido de um arrependimento verdadeiro. Não é. O arrependimento verdadeiro não é medo. O arrependimento verdadeiro é mudança de coração. E essas pessoas não mudaram de coração. Elas simplesmente estão querendo dar um jeitinho, né? Mais uma vez, né? Quando a pessoa sofre as consequências, ela fala, agora eu quero seguir esse caminho, eu quero fazer o que é correto. Então, muitas vezes não é arrependimento, é só um remorso, né? O arrependimento verdadeiro, como diz a Bíblia, metanoia, no original grego, significa o quê? Mudança de mente e, consequentemente, de direção. Porque quando você muda a sua mente, seu coração, você muda a direção para onde você está indo, você muda o seu caminho, né? O remorso, ele sente tristeza pelas perdas que ele teve, mas o arrependimento sente realmente uma dor por ter entristecido o coração de Deus, por ter entristecido tantas pessoas, né? O remorso é como se ele se arrependesse porque perdeu algo. Já o arrependimento não. O arrependimento, ele sente uma tristeza realmente por ter ferido a Deus, ferido as pessoas, né? E essas pessoas, quando chega nesse momento, elas mostram que nunca tiveram o coração voltado para Deus, porque sempre buscaram os seus próprios benefícios, né? E não ter um relacionamento com Deus, de fato, mas sim obter de Deus o que elas querem, obter bênçãos, obter benefícios, e não ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com quem elas amam, né? Então, a chave aqui, sabe, é isso, é que Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, que nós andemos com Ele dia a dia, né? Não sejamos pessoas que simplesmente querem as bênçãos de Deus, mas não querem que Deus seja o Senhor das nossas vidas, que querem o livramento, mas não querem obediência, que querem ser acolhidas por Deus, mas não querem ser transformadas, né? Então, mesmo quando parece, né, que se arrependem, o coração ainda está voltado somente para o seu eu, né? Não querem mudança, mas querem apenas que passe o sofrimento, né? É como um filho que só diz, eu te amo, pai, para o pai tirar do castigo, e fala, eu não vou mais fazer isso, só para o pai tirar do castigo, mas na verdade não mudou, né? Só quer sair do castigo, da dor. Mas quando o amor é verdadeiro por Deus, nós entendemos que o castigo de um pai que nos ama é porque ele quer nosso bem, é porque ele quer nos ver no caminho certo, né? Então, nós não podemos querer só o resultado da obediência sem uma vida de obediência, né? Isaías 29:13 fala assim: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que é o que está também lá em Mateus 15:18, né? É a mesma coisa. Então, isso nos mostra o quê? Que a religiosidade sem a entrega, né, não muda o coração. Não adianta a gente ficar indo todo dia lá, ouvir a palavra de Deus, ficar lendo a Bíblia de uma forma assim, mecânica para dizer que a gente lê, né? Ou ficar fazendo coisas para agradar a Deus só para ter benefícios. Isso é religiosidade, isso não adianta nada, não nos leva a nada, né? 2 Coríntios 7:10 fala assim: a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, não remorso. Mas a tristeza do mundo produz morte, né? Então, quando nos arrependemos de verdade,
Isso é para a nossa salvação, isso é para a nossa santificação. Isso era para que a gente tenha uma vida plena com Deus e nada atrapalhe a nossa comunhão com Ele. Não é para remorso, não adianta ficar se remoendo. É mudança de atitude. E na verdade, muitas vezes o que não existe é um coração voltado para Deus. A chave aqui é isso, sabe? Se você tem que ficar se esforçando o tempo todo, se esforçando para ler a Bíblia, se esforçando para entender o que Deus quer de você, se esforçando para servir ao próximo, né? É complicado. Isso é complicado, porque Deus diz assim na sua palavra: obediência quero e não sacrifício. Se esforçar para servir a Deus é no sentido assim, se esforçar no sentido de se empenhar, mas não se esforçar no sentido, que esforço, que sacrifício que é servir a Deus, que sacrifício é fazer isso. Porque se você faz isso, sabe, você ainda não tem um novo coração, não tem um coração regenerado. Não tem, você ainda está entregue aos seus próprios desejos, né? E a pessoa, quando está entregue aos seus próprios desejos, ela vai ficando cada vez mais cega e cada vez mais perdida, cada vez mais sem controle, né? Tudo começa e tudo acontece por causa da natureza do coração. Então, o que Deus quer, na verdade, é transformar o coração e a mente. É o que a Bíblia diz, né? Deus quer nos dar esse coração regenerado, um novo coração, se é que nós ainda não temos esse coração, né? Para que a gente não fique fazendo sacrifício. Porque a Bíblia diz que aos que... Por causa dos maus desejos do coração do homem, Deus os entregou aos seus próprios desejos, né? Então, um abismo chama outro abismo. Deus quer mudar o nosso coração. E isso só é possível através de Jesus Cristo, através de uma nova vida, nos arrependendo, né? Crendo em Jesus como nosso Salvador. E os nossos pecados serão perdoados através do sangue de Jesus. Nós não somos dignos, mas Deus, pela sua misericórdia, pelo sangue de Cristo, nos dá uma nova vida, um novo coração e nos recebe na sua presença. E é isso que Ele quer, né? Deus não quer sacrifício de tolo, né? Ele quer um coração que o ame, que ame os seus caminhos. E isso é para o nosso próprio bem. Porque Deus, Ele não precisa de nós, não precisa. Ele nos ama e Ele quer nos usar. E isso é diferente. Ele não precisa de nós, Ele quer o nosso bem, né? Versículo 27. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então vai chegar esse dia em que vai sobrevir aperto, angústia, tormenta. E esse dia vai se aproximando. Voltemos-nos para Deus. Voltemos-nos para Deus. Um dia a porta vai fechar. A porta da graça vai se fechar. 28 diz: então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. É sério, né, gente? É muito sério, porque tem um versículo que fala, né? Os que me buscarem de madrugada me acharão. Então Deus Ele vai estendendo o convite, estendendo a graça dele. Me busca, o meu braço não está encurtado para que eu não possa abençoar. Estou estendendo minhas mãos. Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Tantas promessas, mas chegará o dia, como diz aqui. De madrugada me buscarão, mas não me acharão.
Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, e aí aquele temor de respeito, de reverência. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Então, essa própria prosperidade, essas riquezas, tanto materiais como essa ostentação, né, de narcisismo, né? Eu posso, eu sou o melhor, eu sou a melhor. Eis que breve venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.